Havendo coro regimental, declaro sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, aberta a sessão. Para a devida confirmação dos vereadores presentes, passamos à chamada nominal. Amaury Vieira Marques. Presença, presidente. Vereador Diego Dias Lopes. Ausente. Vereador Edivalcide Souza Lemes Macete. Presente. Vereador João Batista Machado. Joãozinho. Presente. Vereador João Vitor Passos Amorim. Presente. Vereador José Firmino de Almeida. Presente. Vereador Marcos Roberto de Souza, Marquinhos. Presente. Vereador Maximiliano Fernandes. Presente. Vereador Murilo Rodrigues dos Santos. Presente. Vereadora Renata Aparecida de Campos Rodrigues. Presente. Vereadora Thaís Cardoso Lopes, presente. Convido o vereador João Vitor para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, meus novos colegas. Hoje, antes de ler o pedaço do texto bíblico que eu tirei aqui, gostaria de pedir para vocês a gente ter uma reflexão do que a gente está vivendo. Hoje a gente está vivendo aí com nossos novos colegas, a Amaury e o Diego, e todos nós que temos parentes, amigos, conhecidos que estão com essa maldita coronavírus. E pedir para que Deus cura não só nossos amigos, mas todos que precisam dele, porque a nossa parte a gente tem que fazer, que é ter fé em Deus, até essa vacina chegar. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Convido o vereador José Firmino para cumprimentar todos os internautas em nome dos vereadores e vereadoras. Cumprimento a presidente dessa casa, cumprimentar os nobres colegas vereadores e cumprimentar todos os internautas que nos assistem. Boa noite a todos. Conforme deliberado por todos os vereadores antes de iniciarmos as sessões, por ser uma sessão virtual, alguns protocolos não serão seguidos. Então, eu passo em votação a dispensa da leitura da ata anterior. Os que concordarem com a mesma, permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo expedientes endereçados à casa, passamos à ordem do dia. Leitura do projeto de lei 003 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o Programa de Promoção e Proteção da Família, objetivando a regularização do Estado Civil com a realização de casamento coletivo comunitário para as pessoas de baixa renda e da outras providências. Ofício Gabinete 223/2021, Palmeiras de Goiás, 11 de fevereiro de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal Palmeiras de Goiás, nesta. Assunto: encaminha projeto de lei e justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ao cumprimentá-la, respeitosamente, encaminhamos em anexo o projeto de lei que institui o Programa de Promoção e Proteção da Família, objetivando a regularização do Estado Civil com a realização de casamento coletivo comunitário para as pessoas de baixa renda e da outras providências, e sua justificativa. Sendo bastante para o momento, externamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição para dirirmos quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Wando Vitor Alves, prefeito. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, tem este a finalidade de encaminhar à Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás projeto de lei que objetiva criar programa de promoção e proteção à família para orientar e despertar junto às pessoas carentes a necessidade da regularização civil. Visamos, na simplicidade de seu conteúdo, autorizar o Poder Executivo a instituir o casamento coletivo comunitário com o objetivo de atender ao maior número de casais que manifestarem o interesse em realizar a união matrimonial.
Essencialmente, visamos estruturar os casais, fortalecendo os laços de união e responsabilidades, principalmente para aqueles que já possuem filhos. Há muitos casais que não confirmam sua união por razões financeiras que acabam por comprometer sua subsistência. Casais que não têm condição de oficializar a união ganham com este projeto por obterem a oficialização da união por meio da certidão de casamento e, consequentemente, a regularização civil. Para a realização de uma verdadeira cerimônia matrimonial, o Poder Executivo poderá firmar parcerias com entidades não governamentais com fins sociais, demais particulares e órgãos públicos com o objetivo de presentear os noivos com cabelo e maquiagem, decoração, música, fotografias, filmagem e até mesmo bolo. Tratando-se, pois, de matéria de cunho extremamente social e de relevância e interesse público, onde aproveito para submeter o mesmo a apreciações dos ilustres vereadores. Atenciosamente, Wando Vitor Alves, prefeito municipal. Ressalto que, conforme deliberado antes de iniciarmos a sessão, por todos os vereadores possuírem cópia do projeto de lei e por ser uma sessão virtual, apenas a justificativa foi lida pela secretária. Encaminho o projeto de lei número 003 de 2021 à Comissão de Justiça e Redação para aparecer em tempo regimental. Leitura do projeto de lei número 004 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o programa Renda Solidária, destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social no município de Palmeiras de Goiás, para os fins que especifica e dá outras providências. Ofício Gabinete 251/2021, Palmeiras de Goiás, 16 de fevereiro de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal Palmeiras de Goiás, nesta. Assunto: encaminho um projeto de lei e justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ao cumprimentá-la respeitosamente, encaminhamos em anexo o projeto de lei que institui o programa Renda Solidária destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social no município de Palmeiras de Goiás, para os fins que especifica e outras providências e sua justificativa. Sendo bastante para o momento, externamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos em inteira disposição para admitir quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Wando Vitor Alves, prefeito. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa criar no município de Palmeiras de Goiás o programa Renda Solidária, que visa basicamente resgatar a cidadania das famílias em estágio de extrema pobreza, através do auxílio financeiro mensal, correspondente a R$ 200, objetivando o combate em caráter emergencial à fome e à miséria e a garantia de sua sobrevivência física com dignidade e respeito. Os beneficiários do referido programa serão selecionados após cadastramento e triagem, a ser realizado pela equipe da assistência social do município, segundo os critérios objetivos da seleção, onde deverá ser comprovada a renda mensal familiar total não superior a um salário mínimo vigente, possuir residência de 1 ano ininterrupto no município de Palmeiras de Goiás, comprovada através de um documento idôneo a esse fim. Apresentar indispensavelmente, se houver no grupo familiar, criança na faixa etária de 0 a 6 anos, o cartão de vacinação atualizado. Apresentar indispensavelmente, se tiver no grupo familiar, criança ou adolescentes na faixa etária de 7 a 14 anos, comprovante de matrícula e frequência em instituição de ensino. No decorrer do recebimento do auxílio financeiro de que se trata esta lei, a Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás, por intermédio da Secretaria Municipal de Promoção, Assistência Social, Habitação e Trabalho, estará promovendo a realização de ações complementares socioeducativos e de acompanhamento. Assim, estando o presente projeto de lei revestido no interesse público devidamente justificado, encaminho mesmo para apreciação e deliberação dos ilustres vereadores nos termos regimentais. Atenciosamente, Wando Vitor Alves, prefeito.
Encaminho o projeto de lei número 04 de 2021 à Comissão de Justiça e Redação para parecer em tempo regimental. Ofício Gabinete 279/2021, Palmeiras de Goiás, 22 de fevereiro de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal Palmeiras de Goiás, nesta. Assunto: encaminha projeto de lei e justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ao cumprimentá-la respeitosamente, encaminhamos em anexo o projeto de lei que dispõe sobre a emenda à Lei 689/2006, de 17 de abril de 2003, e das outras providências e sua justificativa. Sendo bastante para o momento, externamos nossos protestos de elevado respeito e destina consideração, colocando-nos em inteira disposição para admitir quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Wando Vitor Alves, prefeito. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, ilustre relator. O presente projeto de lei visa regularizar a Lei 689/2006, sobretudo porque, quando a sua aprovação não foi inserido as atribuições dos cargos a serem ocupados na modalidade de contratação excepcional. Outra sim, o Departamento Pessoal vem recebendo do TCM Goiás notificações quanto à falta das atribuições na aludida lei, uma vez que, para o registro das admissões dos servidores, é necessário para conter na legislação pertinente as atribuições dos cargos preenchidos. As atribuições contidas nos anexos são as dos cargos de professor PI, professor P2, auxiliar de serviços gerais, merendeiras e motoristas, e a não inserção das mesmas na Lei 689/2006 tornará impossível o envio dos dados eletrônicos dos atos de pessoal e da folha de pagamento daqueles contratados ao TCM. Por fim, vale ressaltar que a aprovação da presente matéria é necessária para que o município de Palmeiras de Goiás regularize as situações dos contratos por tempo determinado. Assim, estando o presente projeto de lei revestido do interesse público devidamente justificado, encaminho mesmo para apreciação e deliberação dos ilustres vereadores nos termos regimentais. Atenciosamente, Wando Vitor Alves, prefeito. Encaminho o projeto de lei número 05 de 2021 para a Comissão de Justiça e Redação para parecer em tempo regimental. Leitura do projeto de lei número 06 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Palmeiras de Goiás a adquirir vacinas com eficácia comprovada contra o novo coronavírus, Covid-19, aprovadas pela Anvisa, em caso de descumprimento do Plano Nacional de Vacinação, ou pela insuficiência de doses previstas para imunizar a população de Palmeiras de Goiás, bem como também autoriza o município a firmar protocolo de intenção com finalidade de promover adesão a consórcio público e introduz alterações no PPA, LDO e LOA, para os fins que especifica e dá outras providências. Ofício Gabinete 331/2021, Palmeiras de Goiás, 4 de março de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal Palmeiras de Goiás, nesta. Assunto: encaminha projeto de lei e justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ao cumprimentá-la respeitosamente, encaminhamos em anexo o projeto de lei que autoriza o município de Palmeiras de Goiás a adquirir vacinas com eficácia comprovada contra o novo coronavírus Covid-19, aprovadas pela Anvisa em caso de descumprimento do Plano Nacional de Vacinação ou pela insuficiência de doses previstas para imunizar a população de Palmeiras de Goiás. Introduz alterações na PPA, LDO e LOA, para os fins que especifica e dá outras providências, e sua justificativa em caráter de urgência.
Sendo bastante para o momento, externamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Wando Vitor Alves, prefeito. Encaminho o projeto de lei. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Tem este a finalidade de encaminhar à Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás para a devida apreciação e deliberações dos ilustres vereadores, projeto de lei que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a adquirir vacinas com eficácia comprovada contra o novo coronavírus Covid-19, já aprovadas pela Anvisa em caso de descumprimento por parte do governo federal do Plano Nacional de Imunização, ou no caso de insuficiência de doses previstas para imunizar toda a população no município de Palmeiras de Goiás, a fim de garantir a cobertura vacinal e de toda a população local. Também consta, no aludido projeto de lei, a autorização para que o Poder Executivo Municipal possa instituir, aderir ou participar de consórcios com estados e ou municípios de federação a fim de adquirir vacinas ou mesmo compartilhar recursos e tecnologias, realizar pesquisas ou desenvolver a capacidade de produção de vacinas, especialmente através de órgãos e instituições públicas. No caso, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, STF, em recente julgamento, formou a maioria para autorizar estados e municípios a comprarem e distribuir vacinas. Assim, com a referida decisão, prefeitos e governadores poderão adquirir os imunizantes caso sejam insuficientes para o atendimento da população. Desliga seu áudio. Portanto, a aquisição de vacinas por parte de estados e dos municípios somente pode ocorrer no caso de descumprimento do Programa Nacional de Vacinas, PNI, pelo governo federal ou na hipótese de insuficiência de doses previstas para imunizar a população. Em seu voto, o ministro relator apontou que, muito embora seja de responsabilidade do Ministério da Saúde coordenar e definir as vacinas que vão integrar no PNI, tal atribuição não exclui a competência de estados e dos municípios para adaptá-los às suas realidades locais. Assim, para a eficácia da medida, faz necessário que seja aprovado o presente projeto de lei, onde também se insere cláusula que trata da abertura de crédito nacional de natureza especial, bem como de alteração da LDO e na PPA, para a ação de aquisição de vacinas de que trata o presente propositura. Atenciosamente, Wando Vitor Alves, prefeito municipal. Encaminho o projeto de lei número 006 de 2021 para a Comissão de Justiça e Redação para parecer em tempo regimental. Leitura do projeto de lei número 07 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CASSE-Fundeb, do município de Palmeiras de Goiás, nos termos do artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para fins que especifica e dá outras providências. Ofício Gabinete 338, Palmeiras de Goiás, 5 de março de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal Palmeiras de Goiás. Nesta. Assunto: encaminha projeto de lei e justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ao cumprimentá-la respeitosamente, encaminhamos em anexo o projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACES-Fundeb, do município de Palmeiras de Goiás, nos termos do autógrafo 212-A da Constituição Federal
regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para fins que especifica e dá outras providências, e sua justificativa em caráter de urgência. Sendo bastante para o momento, externamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas, anteciosamente, quando Vitor Alves, prefeito. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Tem este a finalidade de encaminhar à Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, para devida apreciação e deliberação dos ilustres vereadores, projeto de lei que trata da reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, do município de Palmeiras de Goiás, nos termos do artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Com o advento da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, os estados e os municípios, por força do disposto do artigo 42 da referida norma, deverão instituir os novos e respectivos conselhos no prazo de 90 dias, ou seja, até a data de 30 de março de 2021, o novo Conselho do Fundeb de Palmeiras de Goiás deve estar constituído. Nunca é demais lembrar que após a promulgação da emenda constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, que incluiu o artigo 212-A na Constituição Federal para tratar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, foi editada a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para regulamentar o fundo. Diploma Federal, artigo 34, todas as esferas do governo devem instituir Conselho para Acompanhamento e Controles Sociais do Fundeb, motivo pelo qual ora se apresenta essa propositura, tendo por objeto a normatização sobre a organização e o funcionamento do aludido colegiado no âmbito do município de Palmeiras de Goiás, a qual substituirá as disposições constantes na Lei Municipal número 523, 26 de abril de 2001, com a modificação dada pela Lei Municipal 732, de 28 de junho de 2007, e pela Lei Municipal número 811, 8 de outubro de 2009, que atualmente disciplinam a matéria. Por outro lado, cumpre ressaltar que a Constituição do CACS-Fundeb perpassa pela realização do processo eletivo para a escolha dos representantes de diversos segmentos que devem integrar a sua composição, circunstância de demanda, tempo razoável para cumprir de cada etapa desse processo de escolha. Nessas condições, evidenciadas as razões que embasam a iniciativa consubstanciadas, em última análise, na necessidade de adequação da legislação de regência do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, as novas regras estabelecidas pela Lei Federal número 14.113/2020, contrará ela, por certo, com o aval dessa colenda Casa de Leis. Anteciosamente, Wando Vitor Alves, prefeito. Encaminho o projeto de lei número 07 de 2021 para a Comissão de Justiça e Redação para parecer em tempo regimental. Votação do veto ao artigo 11 do autógrafo de lei número 29 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Palmeiras de Goiás para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Projeto de lei 26/2020, autor Poder Executivo, assunto veto parcial ao autógrafo de lei número 029/2020. Parecer. Mediante o presente feito, Sua Excelência, o Prefeito Municipal,
entendeu ser conveniente vetar parcialmente o autógrafo de lei número 029/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Palmeiras de Goiás para o exercício financeiro de 2021. O veto foi aposto no prazo legal, lido no expediente nos termos do artigo 218 da Lei Orgânica Municipal, foi devidamente encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para parecer. Por oportuno, informa-se que nos termos do parágrafo 1º do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, ao chefe do Poder Executivo é autorizado, conforme sua consideração, vetar projeto de lei no todo ou em parte por inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público, inconveniência e inoportunidade, comunicando à Câmara as suas razões. Observando que, enquanto o veto por inconstitucionalidade o revela como guardião da ordem jurídica, o veto por inconveniência apresenta o prefeito municipal como defensor do interesse público. Primeiro, da iniciativa. A priori, destaca-se que a Lei Orçamentária Anual, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, compreende o orçamento fiscal, o orçamento Seguridade Social e o orçamento do investimento das empresas que o município detém, a maioria do capital social com direito a voto, abrangendo todos os poderes do município, órgãos, fundos especiais e entidades da administração descentralizada, conforme dispõe parágrafo 4º do artigo 128 da Lei Orgânica Municipal. Por sua vez, o parágrafo 3º do artigo 131b da Lei Orgânica Municipal, reproduzindo em partes o parágrafo 3º do artigo 111 da Constituição do Estado e, consequentemente, do artigo 3º, 166 da Constituição Federal, elenca hipótese em que as emendas, neste sentido, ao elaborar as razões do veto parcial, seu autor interpretou de maneira correta a norma contida no artigo 41. Tá falhando muito, hein? Da Lei Orgânica Municipal, da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. A propósito, a Constituição Estadual, também em observância à regra federal, disciplinou tal assunto em seu artigo 20. Essa comissão técnica não quaisquer dúvidas quanto a privatização, especialmente as orçamentárias. Está falhando? Muito, viu, Renato? Vixe. Entretanto, em momento algum, essa Casa de Leis tomou a iniciativa de propor projetos de lei que viessem tratar das matérias de tal JAES. O que se fez, ao apreciar a proposição legislativa que originou o autógrafo de lei vetado parcialmente, foi a tão somente acrescer o dispositivo prevendo o orçamento impositivo ao projeto de lei orçamentária, conforme disposto no parágrafo 8º do artigo 131b da Lei Orgânica Municipal, que reproduziu em partes o estabelecido do parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição Federal. Portanto, não há que se falar em violação de princípio constitucional que define as matérias de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Segundo, das emendas impositivas. Com efeito, esta Câmara Municipal, ao acrescer novo dispositivo à matéria de iniciativa do prefeito, está no exercício pleno de uma das suas atribuições, a de dispor sobre todas as matérias que tramitam na Casa. É o que estabelece com clareza solar o caput no artigo 14, em seu inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Sendo assim, no dispositivo sulso transcrito, depreende-se que ao Poder Legislativo está assegurado legislar sobre todas as proporções que venha a ser submetida à sua apreciação.
Portanto, os parlamentares, exercendo a sua competência constitucionalmente garantida de emendar a lei orçamentária anual, apresentaram 14 emendas impositivas, conforme atesta no processo número 26/2020, que orça a receita fixa, a despesa do município de Palmeiras de Goiás para o exercício de 2021, tendo sido vetadas as emendas constantes no artigo 11 do autógrafo de lei. Registra-se que a Constituição da República foi alterada pela emenda constitucional número 86, de 17 de março de 2015, para tornar obrigatório, no âmbito da União, a execução da programação orçamentária refere-se às emendas parlamentares. O modelo federal determina que as emendas parlamentares devem ser aprovadas no limite de 1,2%, um inteiro de 0,2% da receita decorrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desses percentual, 0,6%, será destinada a ações de serviços públicos, parágrafo 9º do artigo 166, Constituição Federal. A Lei Orgânica Municipal, do parágrafo 8º de seu artigo 131b, traz previsão similar, estabelecendo um percentual igual para aprovação das emendas parlamentos e destinados apenas 1/5 do percentual a ações de serviços públicos de saúde. Ademais, é válido mencionar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias em Regência, Lei Municipal número 1288, de 14 de julho de 2020, em atenção ao disposto da Lei Orgânica Municipal, deu ensejo à previsão semelhante, estabelecendo a consignação de recursos no montante de 1,2%, um inteiro de 0,2%. Da receita recorrente líquida da reserva para o atendimento de emendas parlamentares. Destaca que a previsão valoriza e fortalece o poder legislativo e os vereadores, trazendo para o centro das discussões e das decisões mais relevantes do município, que é o direcionamento dos recursos públicos em prol de uma sociedade palmeirense. Portanto, não há o que se falar em contradição com as normas de regência, nem mesmo em ausência de compatibilidade com o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias. Portanto, resta demonstrada a previsão das emendas impositivas na Lei Orgânica Municipal, e, inclusive, sua compatibilidade com o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias. Terceiro, das importâncias do orçamento impositivo. Cumpre explicar que, tradicionalmente, o orçamento é compreendido como peça que previamente aprova a despesa e estima a receita do poder público. Todavia, na atualidade, deixou de ser mero documento de caráter contábil e administrativo, passando a espelhar toda a vida econômica da nação. Não é mais apenas um quadro frio de despesas e receitas públicas. Hoje é o principal mecanismo de intervenção estatal. Em primeiro lugar, ele é um instrumento de consentimento dos contribuintes. Tem deveras essa função desde o feudalismo quanto a prelados, senhores de terras e, posteriormente, os membros da ancedentes burguesia dos conselhos ou assembleias o aprovam. Nesse sentido, a prescrição da Carta Magna de 1215. A autorização arrecadada seguiu o controle das despesas públicas, com que o orçamento passa a ser também um processo de fiscalização financeira e instrumento de controle de gastos abusivos por parte do governante. A sociedade, então, por seus representantes, influencia o direcionamento das despesas públicas. Atualmente, o orçamento espalha o plano de ação do governo, fruto de uma decisão política. Não há mais lugar para uma lei orçamentária que não considere os interesses e necessidades sociais.
Pelo contrário, ela deve conter o plano de ação governamental em prol da sociedade. Ela é um instrumento representativo da vontade popular, fato esse que justifica a intensa atuação legislativa em matéria orçamentária. Contudo, a par desse aspecto político do orçamento, é inquestionável sua perspectiva econômica, ao correlacionar arrecadação, estima e gastos pretendidos, exige ao exercício da racionalidade financeira. Não basta eleger as prioridades de ação governamental. Deve ser ajustá-las à situação econômica do município em um determinado momento, buscando alternativas de otimização dos recursos disponíveis. Por outro lado, inegável a sua repercussão na economia privativa, ao veicular determinada política financeira, orienta e direciona de forma global a economia do município. Pode-se estimular a produção, o investimento e a economia como um todo, sempre atento às restrições necessárias para garantir o equilíbrio fiscal e a rigidez financeira. Vislumbra-se na lei orçamentária essa função de equilibrar a economia local, afastando a estagnação econômica e buscando a estabilidade e o crescimento. Por fim, o orçamento é ainda um instrumento de concretização do princípio constitucional da solidariedade, sendo uma forma de promover a redistribuição da renda. Corrige a desigualdade, sendo o filtro que expira partes das rendas e capitais particulares, devolvendo-os à sociedade em uma diferente redistribuição. Para isso, fundamental a adoção das medidas que garantam o equilíbrio fiscal, sem o qual toda a comunidade, em especial os mais necessitados de prestação estatais, fica prejudicada. No outro turno, insta a regredir a priori que a participação dos parlamentares no processo de elaborações das leis que integram o orçamento e o acompanhamento de sua execução é talvez a mais importante atribuição reservada ao Poder Legislativo e uma das principais características dos atuais sistemas democráticos. Assim, uma partilha do poder dever de estimar a receita e planejar os gastos dos municípios entre os poderes legislativos e executivos. O planejamento, enquanto definidor de políticas e de alocação dos recursos, tem que se atender para uma distribuição regionalizada dos investimentos públicos que minimize as disparidades regionais e de renda. Nesse diapasão, deve o município atuar como timoneiro dos recursos públicos e não como um mero arrecadador, repassador de tributos. Portanto, um orçamento mais eficaz depende fundamentalmente do resgate da atividade de planejamento e de recuperação da ideia do município de atividades sociais. O resultado fulcral desse atendimento remete à visão de que, para a sociedade, o poder legislativo e o poder executivo, embora independentes, devem atuar em parceria, de modo que o produto de suas ações possa se reverter em prol de toda a sociedade. Razões do veto. Todavia, muito embora a emenda parlamentar aditiva que enseja o orçamento impositivo não esteja evaída do vício da iniciativa e nem mesmo em desconformidade com as previsões da lei do plano plurianual e da lei das diretrizes orçamentárias em regência, conforme aduz o chefe do Poder Executivo Municipal, é imperioso destacar e reconhecer outras razões que fez recair o veto do artigo 11 do autógrafo de lei. Pois bem, a priori, quando a criação de despesas por iniciativa parlamentar constata-se que via-se a regra as hipóteses de limitação ao aumento das despesas estão taxativamente previstas no artigo 63 da Constituição Federal. Todavia, no que concerne às leis orçamentárias,
à expressa exceção na parte final do inciso 1º mencionado dispositivo. Quanto a essas últimas hipóteses, apesar da Constituição vedar a iniciativa de leis orçamentárias, admite aos parlamentares a apresentação de emendas que aumentem despesas no projeto de lei e orçamento anual dos projetos que modifiquem, desde que compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, e desde que indiquem os recursos necessários para suportar as despesas criadas no artigo 166 do parágrafo 3º e 4º CF. Quanto às exigências, registra-se que no projeto de lei orçamentária número 26/2020, que é de autoria do chefe do Poder Executivo, não há previsão de doação orçamentária específica para suportar despesas correntes de proposições de iniciativas parlamentares aprovadas por esta Câmara. Ademais, destaca-se, nem mesmo a emenda parlamentar aditiva apresentada cuidou de adequar a proposição à exigência constitucional de dotação orçamentária específica para suportar tais despesas, ou mesmo cuidou de indicar outras fontes de recursos, já constantes no projeto para execução de suas emendas impositivas, recaindo na vedação de aumento de despesas por emenda a projeto de iniciativa do Poder Executivo. Muito embora a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias número 1288/2020 tenha consignado recursos no montante de 1/2% da receita corrente líquida destinada à constituição de reservas para atender às emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual em rúbrica própria sobre a denominação Reserva para atendimento de emenda de iniciativa parlamentar, parágrafo 7º do artigo 27. O presente projeto de lei orçamentária descuidou-se e não consignar a dotação orçamentária para fim de emendas impositivas. A emenda parlamentar ao projeto de lei número 26/2020 ateve-se tão somente a prever ações e serviços que seriam realizados mediante a obrigatoriedade do orçamento impositivo, sem que indicasse a dotação orçamentária que iria suportar tais despesas. Com base nisso, constata-se que a emenda aditiva vetada não cumpriu com o requisito necessário para o aumento das despesas orçamentárias por meio de emendas parlamentares. Ainda que não fosse a intenção desta comissão a manutenção de um veto que recai sobre emendas impositivas, ao analisar e deliberar as razões do veto que recaiu no artigo 11 do autógrafo de lei orçamentário, não podemos tapar os olhos e ser omissos quanto ao equívoco formal exigente. Vale mencionar que, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, descuidaram a não indicar recursos para atendimento de emenda de iniciativa parlamentar, descumprindo diversos requisitos legais, os constantes no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF. Isto posto, somos pela manutenção do veto. É o parecer. Sala das Comissões, em Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, aos 5 dias do mês de março de 2021. Vereadora Mauri Vieira Marques, presidente. Vereador Diego Dias Lopes, relator. Vereadora Renata Aparecida de Campos, membro. Em discussão, o parecer da comissão e o veto. Questão de ordem, presidente. Toda, vereador. Vou marcar o tempo. Gostaria de, primeiro lugar, dizer a todos vocês que eu olhei, corri atrás em relação a esse projeto e tive algumas respostas, conversei com
com alguns contadores e com alguns advogados em relação a esse projeto. E pude constatar, até não teve jeito de trazer o advogado aqui, até porque a mãe e o pai estão com Covid, então não teve como. Mas gostaria de dizer a todos os nossos colegas que pensasse bem na hora do voto, até porque a gente sabe o quanto é importante essas emendas impositivas, o quanto ela vai fazer, o quanto ela vai fazer efeito nas entidades de Palmeiras e de Goiás. E eu não poderia deixar de pedir a todos vocês que, na hora do voto, pense nas entidades, pense no povo que vai mais precisar dessas emendas. Gostaria de colocar um áudio aqui do contador Geraldo Lino. Para quem não conhece, ele foi contador da prefeitura por 8 anos e tem uma experiência enorme em relação às emendas impositivas. Ele tem 2 caminhos, né, em relação a isso, né? De vocês vetar, derrubar o veto dele, e ele lá, aí como ficou no orçamento, né, ele pode suplementar lá, né, criando os elementos de despesa naqueles valores das emendas impositivas dos vereadores. Outro caminho também, na negociação com o Executivo, ele encaminhar um projeto de lei fixando, entendeu, no orçamento, os elementos de despesa nas ações que vocês, vereadores, escolheram onde será aplicado os recursos das emendas impositivas, né? E aí, aprovando esse projeto de lei que vai encaminhar um crédito especial, né, no orçamento, aí tudo bem, ele pode manter o veto dele, né, que vai estar já feito no orçamento, né, através desse crédito especial, configurado lá, né, os recursos para as emendas positivas, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição. Boa noite. Então, só para vocês verem, se a gente rejeitar o veto do prefeito, a gente tem possibilidade, sim, de estar ajudando as entidades. Conversei com a presidente da APAI, ela está preocupada em relação à votação de hoje. O asilo, o Lar São Vicente de Paula, os produtores rurais, quantos que não vão perder os mataburros que estão nessas emendas aí? Então, eu peço a todos vocês, vereadores, que olhem com carinho isso aí, que a gente não teve tempo de discutir devido a essa correria do Covid, mas eu peço que a presidente olhe com carinho isso aí para a gente estar votando de acordo com o povo de Palmeiras, para ajudar todas as entidades de Palmeiras. O benefício não é nosso, o benefício é do povo. E nós também vamos perder, nós poderíamos muito bem investir 50% desse dinheiro, dar mais de R$500 mil na área da saúde. Então, é isso, o meu pedido a todos vocês é que rejeitem o veto do prefeito para a gente estar atendendo as entidades. Obrigado. Em discussão, o parecer da comissão e o veto. Está mudo, Macete. Questão de ordem, presidente. Toda, presidente. Toda, vereador. Também venho aqui falar para os novos colegas, porque vocês sabem que a nova colega Thaís, ela é presidente, ela só vota no caso de empate. E o Diego Lopes não vai votar nesse projeto. Então, eu queria que vocês, novos colegas, prestassem bem atenção no que vocês vão votar, porque vocês vão votar contra um APAI, vocês vão votar contra um Lar São Vicente de Paula, você vai votar contra o Ladainha, você vai votar contra o Abrigo, você vai votar contra a Associação Liga Horizontino, vocês vão votar contra a Associação de Câncer Bom Samaritano, vocês vão votar contra o produtor rural, que pode comprar um mataburro para o pequeno lá, porque os alunos vão abrir um colchete, vão abrir uma porteira, e esse dinheiro é para comprar mataburro com esse dinheiro. E o prefeito falou que tem dinheiro, então nós podemos comprar isso aí com esse dinheiro. Então, presta bem atenção no que vocês vão votar, porque na próxima eleição vocês vão ter que ir na casa desse pessoal todinho para pedir voto. E eles vão aguardar. E eu quero, presidente, que a senhora consta tudo em ata que for falado aqui hoje. Muito obrigado. Em discussão, o parecer e o veto. Questão de ordem, presidente. Toda, vereadora. Dizer, né, em nome da comissão, do relator
Diego Lopes, que não pode estar presente, participando da nossa sessão, que, hora nenhuma, a comissão queria a manutenção do veto. Depois de muito estudo, de muita análise, assim como o vereador Murilo citou, que foi atrás de vários advogados, a comissão também foi, não foi somente em advogados da Câmara Municipal, não só da Prefeitura, mas em tantos outros. Assim como ele até deu a sugestão aí de um crédito especial, né, que o advogado aí sugeriu, não sei se seria a boa para a gente fazer. Então, e nem se sabe se é permitido também. Então, assim, Com certeza é permitido, vereador. Tem um erro formal e técnico do autógrafo que foi encaminhado ao executivo. Quando houve a oportunidade dessa Casa de Lei corrigir e adequar, não foi adequado, né? E que, infelizmente, não cabe mais, neste momento, a oportunidade da correção. Mas que nós somos, sim, parceiros de todas as entidades, eu tenho certeza que todos sabem disso, e que, por isso, eu peço a todos os vereadores o voto favorável do parecer apresentado. Em discussão, o parecer da comissão e o veto. Não havendo o vereador inscrito, passamos, então, à votação do veto. O parecer da comissão e o veto, ele será em votação com escrutínio aberto, de acordo com a emenda constitucional número 76 de 2013 e o artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal. Dessa forma, eu irei falar nominalmente cada vereador, devendo, então, manifestarem a favor do veto ou contra o veto. Passamos à votação. Amaury Vieira Marques. Tem que desmutar, bacana. Tá mutado aí. Vereador Amaury Vieira aí, Marques. A favor do veto, presidente. Vereador Divalcide Souza Lemes. Eu sou contra o veto, porque eu voto a favor das entidades e do produtor rural. Vereador João Batista Machado. A favor do veto. Vereador João Vitor Passos Amorim. A favor do veto, presidente. Vereador José Firmino de Almeida. Vereador José Firmino de Almeida. Está ouvindo, presidente? Vereador José Firmino de Almeida. A favor do veto. Vereador Marquinhos. Contra o veto, senhora presidente. Vereador Maximiliano Fernandes. Contra o veto, senhora presidente. Vereador Murilo Rodrigues dos Santos. Contra o veto e a favor das entidades e do produtor rural. Vereadora Renata Campos. A favor do veto. Por 5 votos, pela manutenção do voto, por 5 votos a 4, o veto foi mantido. Encaminha a Secretaria da Casa para as providências. Votação do projeto de lei número 002 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a fixação do piso salarial mínimo a partir de 1º de janeiro de 2021 e da outras providências. Projeto de lei número 002/2021, autor, Poder Executivo. Assunto, dispõe sobre a fixação do piso salarial mínimo a partir de 1º de janeiro de 2021 e da outras providências.
Relatório. Versam que os autos sobre o projeto de lei número 002, de 11 de fevereiro de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a fixação do piso salarial mínimo a partir de janeiro de 2021, os servidores públicos municipais ativos e inativos. Sobre o tema tratado nessa propositura, a Lei Orgânica Municipal, que reproduziu de forma geral o estabelecido do artigo 61 da Constituição Federal, que cuida das matérias de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo e dispõe em seu artigo 41 incisos que compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativas das leis que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores e o aumento de sua remuneração. Nesse aspecto, o direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e do subsídio dos agentes políticos na mesma data e no mesmo índice encontra-se assegurado no artigo 37 da Constituição Federal. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 169, parágrafo 1º, determina que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração somente poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos delas decorrentes e se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A matéria, ora submetida à apreciação deste Parlamento, está de acordo com as sobreditas exigências constitucionais e legais, vez que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atual exercício financeiro traz autorização legal para o incremento das despesas com o pessoal, conforme exige o citado artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal e o artigo 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Como também está de acordo a Resolução Normativa número 005/2007 do Egrígio Tribunal de Contas dos Municípios revestida de legalidade. Sendo assim, não se divisa nenhum impedimento legal ao sucesso do presente feito nessa Câmara Municipal, razão porque manifestamos favoráveis à aprovação dos mesmos. É o relatório. Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 8 de março de 2021. Vereador João Vitor Passos Amorim, presidente. Vereador João Batista Machado, relator. Vereadora Mauri Vieira Marques, membro. Em discussão, o parecer da comissão. Os que concordarem com o parecer, permaneçam como estão. Nenhum vereador. Questão de ordem, presidente. Toda, vereador. Presidente, só espero que o prefeito esse ano pague mais cedo, né? Porque o ano passado os professores teve que fazer pressão nele, que veio pagar em julho ou junho, parece, né? Esse ano, vamos ver se ele paga no mês de março mesmo, qual a lei prevê. Muito obrigado. Em discussão, o parecer da comissão. Não havendo mais vereador inscrito, os que concordarem com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 02/2021 à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para parecer em tempo regimental. Encerradas as matérias da ordem do dia e por ser sessão virtual, passemos para o grande expediente. Questão de ordem, presidente. Toda, vereador. Presidente. Estamos escutando aí? Sim, vereador. Desculpa, Pode presidente. A solicitação da minha palavra seria como líder do partido, me equivoquei aqui, pode dar continuidade. Algum vereador inscrito para o grande expediente? Questão de ordem, presidente. Toda, vereador.
Presidente, eu queria falar para os novos colegas e toda a população de Palmeira que semana passada nós tivemos um médico que denunciou o salário atrasado. E nós fomos atrás, realmente, os comissionados estavam todos atrasados 3 meses. E labutamos, e está até hoje atrasado os comissionados. Agora, por que está essa falta de remédio? Os contratos, né? Os comissionados ele pagou, porque o promotor interviu e ele teve que pagar. Agora, os comissionados, ele está atrasado. Por que ele tem tanto dinheiro, não compra remédios, o concursado está pago, os comissionados estão atrasados. Por que ele não paga os comissionados? Uma técnica de enfermagem que é para ganhar salário de 4 mil, ele paga R$1.000. Por que não valoriza esse pessoal da saúde? Essas técnicas de enfermagem, todos da saúde têm 40% de insalubridade. Por que ele não paga? Eu estive lá naquele Covid, junto com nós 4 e os 3 da comissão, nós vimos lá o tanto que é difícil para esse pessoal da saúde estar lá trabalhando com esse Covid de noite junto, e o prefeito não valoriza os comissionados. Por quê? Não paga insalubridade para os concursados e comissionados. Prefeito, ajude esse pessoal da saúde, porque eles são verdadeiros heróis enfrentando essa epidemia aí para o combate da Covid e ganham mal. E estão sem receber. Pague em dias. Ajude esse povo aí, que eles precisam mesmo. Eles não estão lá para fazer graça, não. Eles precisam cuidar da família deles também com dinheiro. Não é só para trabalhar e não receber, não, prefeito. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Continuando no grande expediente. Toda, vereador. Boa noite a todos, boa noite, amigos vereadores, pela primeira sessão nossa remota. Na verdade, eu queria falar sobre o que o doutor Leandro falou para a gente quando nós fomos atrás para saber sobre aquilo que ele tinha falado. Na verdade, ele elogiou, disse que até elogiou o executivo pelo Covid, né, que é abaixo do SUS. Ele disse que foi uma inovação, né, que, na verdade, eram poucas cidades que tinham feito aquilo, que o salário dele, por ser concursado, estava em dias, mas, igual o Macete falou, os contratos estavam atrasados. Então, assim, nós fomos, porque eu acho que as pessoas cobram da gente, deve ter cobrado de vocês, cobrado de mim, cobrado de todos os vereadores, né? Nós que somos cobrados pela população. E, na verdade, a gente deparou com algumas situações chatas lá dentro, né? Até igual os meninos da comissões também estavam lá, mas sem ofender ninguém, sem denigrir ninguém, igual chegaram, às vezes ficaram contrariados a gente ter ido lá. Eu acho que a nossa função como vereador é essa, presidente, né? A senhora como líder da casa e nós vereadores é essa, fiscalizar, né? E consequentemente naquele dia me procuraram, e acho que procuraram todos os vereadores, para a gente erguer a mão na questão dos comerciantes, né? Onde os comerciantes estavam pedindo para uma flexibilização para a reabertura do comércio. Né, eu participei na segunda-feira com alguns vereadores, outros não puderam ir, né, por força maior, mas eu sei que todos também, né, acho que era o intuito de todos, né, e ainda frisei muito na carreata sobre a questão do próprio comerciante também conscientizar a população para que o comércio amanhã não venha a ser prejudicado, né, porque, na verdade, o que precisa também é a população conscientizar. Se o comércio está fechado hoje, o problema não é só do Ministério Público, não é só do Poder Executivo, não é do Legislativo. Na verdade, é um conjunto, né? A população é um conjunto. Então, a questão do comerciante hoje também conscientizar a população é importantíssimo, né? Eu, como comerciante, eu falo para todo mundo quando vai buscar lá as marmitas lá, né? Eu falo, pessoal, ajuda nós ficarmos abertos, usem máscara, usem álcool gel, não podem colocar a culpa só no executivo, no legislativo, no judiciário, né? Então, eu acho que essas questões
são legais e importantes para, às vezes, amanhã a gente ser tratado, eu que sou da situação, né, que fui eleito na situação, como oposição. Não é isso. Eu quero deixar bem claro o seguinte, eu vou fiscalizar. Eu vou fiscalizar. Doe quem doer. Vão falar de mim, vai falar isso, vai falar aquilo. Se tiver certo, eu vou estar de acordo. Se o projeto não for certo para ir, eu vou votar. Agora, se não tiver, eu vou falar. Votado, vereador. Certo? Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Toda, vereador. Eu gostaria de falar, mas era naquela hora eu falei questão de ordem, mas depois eu percebi que o meu microfone estava desligado. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade agora e falar a respeito do veto. Não, colega, ele não pode falar sobre o veto mais, não. Já passou a discussão. Deixa ele falar, pode falar. Eu, por mim, poderia falar, ué. Normal. Não, já passou a discussão, então eu vou falar de novo. Quer fazer a votação aí ou eu não posso falar? Não é votação, não. É a lei. E ela foi bem clara. A presidente falou lá. E ela foi bem clara. Não pode. Já passou. Macete, deixa a presidente resolver, Macete. Às vezes ele é o presidente, ué. Não, às vezes você passou batida, você tem que prestar mais atenção. Não, esse é o presidente. Gente, colegas. Calma, Joãozinho. Calma, Joãozinho. Nós estamos na primeira sessão virtual. Então, como eu disse, essa primeira sessão ela seria a sessão de teste. O vereador ele justificou que ele passou batido e que o senhor seja breve, porque não pode haver mais juízo de valor em cima da matéria. Não, presidente, eu também esqueci de falar alguns itens aqui, e eu quero falar os itens aqui que eu esqueci também. E pedi ao nobre vereador para ele falar somente no momento da fala dele. E aproveita o seu 1 minuto e 30 segundos que está restando da sua fala, vereador Joãozinho. Eu não vou falar sobre o veto, não, presidente. Eu vou respeitar a senhora como presidente desta casa, viu? Muito bem, Joãozinho. Eu te agradeço. Vou falar sobre os contratos atrasados que estão sendo indagados por alguns vereadores aí. Eu não estou aqui para questionar se estão atrasados ou não. Mas eu quero me colocar à disposição de todos esses funcionários que estão com os contratos atrasados para me procurar, para que eu possa verificar qual será o motivo desses salários que estão atrasados aí, dessas pessoas que existem esses contratos aí. Então, eu estarei sempre à disposição. Com relação ao veto, eu deixo para falar amanhã. Obrigado, presidente. Em discussão, o parecer. Questão de ordem, presidente. Toda, vereador. Gostaria de pegar o gancho aí do vereador Max em relação aos comerciantes, né? Parabenizar o prefeito e quem participou desse novo decreto, que deu uma flexibilizada em alguns estabelecimentos, mas deixou outros estabelecimentos sem chance de abrir, né? Que eu cito aqui, que as academias estão sendo muito prejudicadas, o espaço deles são muito grande, e eles poderiam lá trabalhar com 30%, respeitando todas as medidas sanitárias, para tirar pelo menos as despesas deles, aluguel, energia, água, funcionário, né? Então, eu peço em público aqui ao prefeito e a quem estiver fazendo parte dessa comissão, que flexibiliza também as academias, os pedreiros e serventes também estão sendo prejudicados, muitos trabalham hoje para comer amanhã, então tem que rever isso aí com urgência. Eu acho que nem poderia esperar o próximo decreto, teria que ser o quanto antes, porque tem muitos me ligando, reclamando, acredito que está ligando para vocês também, em relação a isso aí, porque tem muitos passando necessidade. Então, fica aqui o meu relato, o meu pedido a todos vocês que fazem parte, dessas comissões, e me deixo à disposição a fazer parte também da comissão. Que eu puder ser útil e ajudar, estaria à disposição. Não poderia também deixar de citar uma situação que ocorreu hoje, que eu fiquei muito feliz, foi de uma emenda parlamentar do deputado Virmontes Cruvinel, que, a meu pedido, fiz uma solicitação a ele,
para comprar um micro-ônibus para Palmeiras de Goiás, para a área da saúde, para estar levando as pessoas que fazem exame, que, em geral, né, da saúde. O que precisar, esse micro-ônibus vai ficar à disposição da área de saúde. Então, eu quero agradecer aqui em público ao deputado estadual Virmontes Cruvinel, que destinou R$200 mil para comprar esse micro-ônibus. A licitação para comprar micro-ônibus vai ser agora dia 17. Então, estou muito feliz e o que a gente pode fazer é isso, cobrar dos deputados para estar trazendo benefícios para a população. Então, eu espero que esse benefício vai vir de encontro com a cidade, vai ter uma economia, até porque a gente sabe que a prefeitura hoje aluga, então vai ter um carro próprio, um ônibus próprio, um micro-ônibus próprio. Então, desde já, quero agradecer a todos, ao deputado Virmontes Cruvinel. E no mais, agradecer cada um de vocês aí e dizer que estarei sempre à disposição de todos para estar somando e ajudando a nossa população. A gente sabe o quanto está perigoso essa pandemia, a gente tem que tomar cuidado, usar álcool em gel, usar máscara, manter o distanciamento e conversar com todos os familiares, amigos, que só saia de casa se tiver que trabalhar, se não, que fique em casa. Obrigado, presidente. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente, se é que eu posso falar, que eu pedi a palavra, depois dispensei. Tá. Vai falar no grande expediente, vereador? Sim, no grande expediente. Tá, toda. Boa noite a todos, nobres colegas. Primeiramente, dizer que pedir a Deus para que cure, né, os nossos nobres colegas que estão com o Covid, nosso amigo, nosso colega vereador Mauri, Diego Lopes, que Deus abençoe, para que se recupere logo e em breve esteja com a saúde aí normal. Primeiramente, reconhecer a iniciativa da Prefeitura Municipal, através do Bandeira, juntamente com o secretário de Saúde, Carlos Mamed, em separar, né, fazer os atendimentos separados ao SUS. Né? Como foi dito pelo nobre colega Max, né, em visita nossa ao consultório do Dr. Leandro, ele expôs a situação, parabenizou o prefeito, reconheceu, e eu estou aqui, né, estendendo também esse reconhecimento e parabenizando o prefeito, porque poucos municípios fizeram o que Palmeiras fez em relação a esses atendimentos. Por outro lado, nós tivemos alguns questionamentos, são informações que chegam até a gente, e a gente, como representante, né, de todos, nós precisamos levar isso adiante para que a gente possa resolver da melhor maneira possível em relação à questão do atraso necessário dos servidores da saúde que trabalham com regime de contrato. Infelizmente, há relatos por parte deles, né, de que eles recebem os salários bastante atrasados. Então, dando continuidade lá à minha fala, eu acho que a gente está com uma situação muito simples de resolver em relação ao atraso, que foram questionados por servidores da saúde que trabalham no regime de contrato, que chegaram até nós e questionaram. Eu acho que a gente tinha que fazer uma solicitação para que houvesse uma sensibilidade maior, um empenho maior por parte de quem faz o pagamento e faz o trâmite do processo para esses pagamentos, para que pague esses servidores mais em dias. Né? É uma questão de humanidade, são pessoas que me relataram que ganham R$ 1.113 por mês, né? E a gente precisa rever também essa questão do salário desses servidores, mas, a princípio, pelo menos colocar em dias, pagar em dias, porque o trâmite para pagamento desses servidores que trabalham em regime de contrato, ele não é diferente para aqueles, os servidores, ou melhor, os prestadores de serviço, né, que participam de licitação, que tem que apresentar todas as certidões, e até então eu não vejo questionamento dos prestadores de serviço receber atrasado. Então, eu não vejo por quê, e até hoje eu não vi nenhuma justificativa convincente ou plausível para que
justifique esse atraso do pagamento desses servidores, né? Servidores esses, os quais também merecem todo o nosso respeito, a nossa admiração, por estar fazendo parte de uma linha de frente numa pandemia dessa, e eu acredito que, a princípio, a primeira valorização, tão somente pagar em dias, assim como o vereador, o nobre colega Joãozinho da Fácil se colocou à disposição, me coloca à disposição também, juntamente com a comissão, né, de saúde, para que a gente possa ter esse diálogo com o executivo, para que a gente possa resolver uma questão aparentemente, né, tão simples. Eu digo aparentemente porque não houve ainda uma justificativa que fosse convincente para que justificasse, né, esse atraso nos salários. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um empenho maior nesse sentido de valorizá-los, tão somente pagando em dias. Obrigado. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Toda, operador. Boa noite a todos os novos colegas, aos ouvintes aí, ao Marcelo. Dizer que nós, a comissão, não temos nada a ver com os decretos que são publicados. Com todos os nossos vereadores, a gente não tem esse direito de participar. A única coisa que a gente pode fazer é indicar, opinar, só que às vezes também não somos atendidos. Eles falaram que é decreto do Estado, que temos que seguir, até participamos da reunião segunda-feira com o promotor, e dizer também que, lógico, no dia do doutor Leandro, nós da comissão estávamos presentes, junto com vocês quatro, também o Murilo, Macete, Marquinhos, Max, e nós fomos atrás de respostas, fomos atrás de reunião, uma atrás da outra. A gente foi sábado, segunda, terça, até terça-feira que nós conseguimos falar com uma média, e tudo que a gente postou, eu e a presidente da comissão, Renata, foi o que foi nos passado, né? A gente também não pode falar a mais ou a menos. Deixamos bem claro que foi falado em vídeo dele e deixamos bem claro que tudo que ele nos falou. Se procede, não sei, né? Mas o que ele nos passou foi passado para vocês, para a população. A gente também está de olho, mas como vereadores, nós vereadores, independente de comissão ou não, nosso dever é fiscalizar e legislar. Eu acho que estamos aqui para isso. E queria aproveitar a oportunidade e desejar melhoras aí para meu amigo Amauri, meu parente. Ele está vendo que está apenas existindo nessa sessão. E Deus te abençoe, meu amigo. E fora isso, eu também deixei passar batido sobre a emenda, presidente, mas vou deixar aí para falar amanhã. Tranquilo? Obrigada, vereador. Continuando no grande expediente. Não havendo mais vereador inscrito, encerro o grande expediente. Questão de ordem, presidente. O grande expediente encerrou, vereador. Você vai falar como? Eu quero falar como líder do prefeito. Pode. Soltar o tempo, vereador. Ok. Agora eu posso falar sobre o veto como líder do prefeito, presidente? Não, senhor. Você pode falar só sobre o seu partido. Como líder, não. Não. Ele é líder do prefeito. Mas não pode falar só as coisas do prefeito, não pode falar sobre a emenda, não. Eu posso falar, presidente? Pode, vereador. Tudo bem. Deixa eu falar aqui. Ficou parecendo que quem votou a favor do veto está contra as entidades, em hipótese alguma. Nós não estamos contra as entidades de maneira alguma. Inclusive, tem uma entidade da minha igreja que iria receber esse benefício aí. Então, quero deixar bem claro isso. Nós não somos contra as entidades. E quero pegar aqui algumas palavras de um determinado vereador na gestão passada, que ele falava assim: aqui nesta comissão nós não vamos votar nada errado. E eu quero fazer das suas palavras, vereador, as minhas. Nós não vamos votar nada errado, não. Nós sabemos que houve o erro. Todos nós, vereadores, somos sabidos desse erro aí. Executivo e legislativo descuidaram em não indicar a previsão de valores. Nós sabemos muito bem disso aí. Nós não somos contra essas emendas impositivas. Só que essa previsão de valores não foi feita pelo Executivo,
nós, do Legislativo, principalmente a Comissão de Justiça e Redação, não verificou o erro e também não fez essa previsão dos recursos necessários para suportar essas despesas criadas aí. Então, desta forma, nós somos, sim, a favor das emendas impositivas de maneira correta. E eu tenho a certeza que neste ano nós iremos fazê-las de maneira correta e eu tenho a certeza absoluta que os 11 vereadores irão votar a favor. Só que de maneira correta. Só assim nós vamos votar e fazer a coisa certa. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Como líder de partido, presidente, posso falar? Todo vereador. Gostaria aqui de mencionar, né, que hoje foi feita a reinauguração da unidade do VaptVupt em nosso município, em um prédio novo, né, que vai trazer mais conforto, mais agilidade no atendimento, e o governo do estado, desde quando assumiu o governo, ele tem primado por melhorar as condições de trabalho do servidor e, principalmente, o atendimento ao público. Nós sabemos que a unidade VaptVupt Palmeiras é de suma importância para nós, para a economia, para tudo, porque atende a região de Palmeiras. E destacar também que a economia que houve, né, no aluguel do novo prédio, em relação aos aluguéis que tínhamos aqui em Palmeiras. Só para você ter uma ideia, a unidade do VaptVupt, inclusive isso foi notícia, se repercutiu em todo o estado, que era o aluguel mais caro, né, das unidades do VaptVupt, mais caro até do que shoppings, aluguéis de unidade do VaptVupt dentro de shopping, no valor de 19 mil e poucos reais. E além do VaptVupt, nós tínhamos também o aluguel do Detran, que era a sede para Cesarina ali do lado esquerdo, que somava mais R$10.500, total de R$29 mil. E hoje, né, o aluguel do novo prédio é no valor total de R$6.500. Né? Mais uma vez, o governo do estado provando aí que tem um zelo pelo dinheiro público, que está trabalhando de forma responsável, né, e trazendo melhoria e economia para os cofres públicos do estado. Então, parabenizar todos os servidores da unidade do VaptVupt, né, inclusive até o construtor Marcim, que é o dono do prédio, e principalmente o governo do estado, né, Jorge Quedo, superintendente estadual dos VaptVupt, e principalmente o governador Ronaldo Caiado pela essa iniciativa e esse benefício que continua em Palmeiras e que tem também que trouxe também bastante economia, né? Isso é só a nível de Palmeiras, mas isso se estendeu também em todo o estado de Goiás. Obrigado, presidente. Posso, como líder do PSDB, Thaís? Sobre qual assunto, vereador? Sobre as emendas? Não, vereador. Não, né? Só amanhã. Então, agradeço todos os vereadores presentes nessa primeira sessão remota, uma sessão, igual eu disse para todos, que uma sessão de teste. Eu acho que o bom senso ele tem que prevalecer. E tempos de outros vereadores que se esgotaram, eu permiti, da mesma forma que eu acho que quando um deveria falar, quando poderia falar e que passou batido, a gente poderia ter o bom senso de ter deixado. Só que eu não estou aqui para querer tumultuar nem afrontar nenhum vereador. Nós estamos numa sessão remota, em que a qualquer momento eu posso fechar o microfone de todos os vereadores. E eu prefiro evitar, né, que isso aconteça. Mas se nas próximas sessões interferências como nessa de hoje ocorreram, eu irei sim fechar o microfone dos vereadores e esses ficarem apenas no momento em que ele possa ter a fala dele. Eu peço para que não aconteça novamente. Tá? Dizer em relação ao projeto do veto, que a emenda impositiva ela é uma figura parlamentar nova e que durante a gestão anterior, em que eu fui vereadora, lutei muito para que essas emendas viessem a fazer parte, né, da nossa legislação municipal.
E assim, junto com o vereador Leon e com os demais vereadores daquela época, nós conseguimos. Mas desde então, de 2017 para cá, essas emendas nunca foram cumpridas. E por algum motivo, né, existia fato que o prefeito conseguiria justificar isso ao TCM e prova que todos os seus balancetes foram aprovados. Então, após muito estudo da comissão, em que aqui eu parabenizo a vereadora Mauri, vereador Diego, vereadora Renata, da Comissão de Finanças, foi descoberto aonde estava sendo o equívoco, onde estava sendo a falha que o Poder Legislativo não tinha descoberto. E assim, então, assumiram a responsabilidade de, mesmo que essas emendas não serão cumpridas neste ano de 2021, mas tiveram aí a coragem e a determinação de apontar o erro e mostrar para o Executivo que, a partir de agora, esse erro não acontecerá mais. E que as nossas emendas, nesse nosso mandato, elas sim deverão ser cumpridas. A partir de agora, erros não existirão. E todas as entidades que têm um conhecimento sabem que nós, vereadores, trabalhamos em prol do serviço social da nossa cidade. Então, nenhum vereador aqui seria contra emenda impositiva ou benefício para o povo. Pelo contrário, né? Nós estamos aqui para fazer valer um direito. E que, a partir de agora, vocês podem ter certeza que o Poder Legislativo, em parceria com o Poder Executivo, nós teremos eficácia da emenda impositiva, que é um direito tão importante de todos nós, vereadores. Agradeço cada um pelo seu posicionamento, né? O parlamento está aí para a gente estar mostrando pontos de vista diferentes, mas como vereadores também devemos e obrigatoriamente devemos seguir dentro da lei. E assim foi feito. Eu deixo aqui a minha nota de que vereadora Mauri e vereador Diego, estou, né, em constante orações pela recuperação de vocês, da mesma forma que todos os vereadores. Queremos ver vocês aí nas próximas sessões dispostos e tenho certeza que a recuperação ela virá. A Mauri, que hoje fez uma tomografia, mesmo com muita atenção do resultado que pegou, fez questão de participar dessa primeira sessão remota. E eu agradeço, Mauri, pelo senhor aí mesmo estar num momento aí de dificuldade, de saúde, você está aqui conseguindo participar conosco. O vereador Diego, que, como eu disse anteriormente, ele ainda não está podendo, né, falar, o médico pediu repouso da fala pela respiração, por esse motivo ele não pôde estar conosco nessa sessão, mas que ele está se recuperando, ele está respondendo o tratamento e que em breve estará aqui conosco, expondo todos os seus pontos de vista, todo o seu trabalho que ele tem para Palmeiras de Goiás. Que continuemos em oração para eles e para todos que estão passando por essa doença tão triste e que nós, como governantes, a cada dia estamos dando o nosso melhor para podermos acertar, né, no que é bom para o povo, em como evitarmos a propagação dessa doença. Então, eu parabenizo cada um dos vereadores que aqui estão, que com a sua forma de trabalho tem todos os dias lutado para estar ajudando aí na saúde do município da nossa cidade. Então, parabenizo e agradeço cada um dos nobres colegas. Dizer que o novo decreto da Câmara hoje foi publicado, continuaremos em atividade restrita até o dia 1º de abril. Essa semana teremos mais 3 sessões ordinárias. Amanhã, a próxima sessão, segunda sessão ordinária virtual, que acontecerá às 18 horas. Então, no mais, agradeço aos novos vereadores e declaro encerrado a primeira sessão ordinária do mês de março virtual.